Efésios 3, nós faremos a leitura dos versos 14 a 21. Mesmo assentados, vamos fazer a leitura responsiva da palavra de Deus, assim todos nós então possamos participar. Efésios 3, os versos 14 a 21, assim nos diz a palavra de Deus: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te louvamos pela leitura da tua palavra, Senhor. Como nós ouvimos agora há pouco, tantas pessoas não têm esse privilégio de ter a palavra de Deus na sua própria língua, de podê-la lê-la, Senhor, por completo e entender as verdades do Senhor para a sua vida. Senhor, nós te pedimos que isso não seja empecilho para que nós não observemos e não dediquemos o nosso tempo, Senhor, e este momento para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor dirija as nossas vidas, de tal modo, ó Deus, que nós possamos não só compreender, mas colocar em prática aquilo que o Senhor tem a revelar aos nossos corações nessa noite. Assim, Senhor, nós suplicamos a tua graça e nos colocamos debaixo da tua orientação, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós pudemos ver um pouquinho aqui dessa oração que o apóstolo Paulo faz aos Efésios, e a gente então pôde observar de que a oração é algo extremamente importante na vida cristã. Até mesmo a nossa postura diante da oração, ela revela exatamente qual é as coisas que estão no nosso coração. E aqui então a gente vê exatamente isso. O apóstolo Paulo, ele se põe de joelhos diante do Pai, demonstrando exatamente a sua submissão, a sua humildade, o seu desejo profundo de que aquilo que ele está orando, ou seja, o conteúdo da oração que ele coloca diante de Deus, seja realmente algo que faça diferença na vida desses irmãos ali na igreja em Éfeso. Isso revela exatamente o conteúdo, revela então a maneira então como o apóstolo Paulo tende, ou pretende que esse conhecimento, ou o conhecimento dessas verdades de Deus, fiquem vívidos, fiquem de fato de maneira experiencial na vida então desses irmãos. Nos versos então que nós acabamos de ler, nós vamos então observar agora esse conteúdo. Uma vez então que o apóstolo Paulo se põe de joelhos, a gente então precisa verificar qual é o conteúdo, o que é que o apóstolo Paulo está orando, o que está levando o apóstolo Paulo então a essa postura de colocar-se diante de joelhos diante do Pai. Você vai ver então que existem aí 3 pedidos que o apóstolo Paulo faz. Eles são divididos exatamente nessas frases, Você vai ver aí que ele pede então para quê, no verso 16. Você vai ver no verso 17 que ele vai dizer a fim de poderdes. E novamente então no verso 19, você vai ver novamente ele pedindo para
quê? Ou seja, esses são os objetivos, esses são os conteúdos, essas são as causas pelas quais o apóstolo Paulo se põe de joelhos diante do Pai. Vamos ver primeiramente esse primeiro pedido que a gente encontra aí nos versos 16 e 17. Primeiramente, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, então, ele ora para que eles sejam fortalecidos no homem interior. Veja aí os versos 16 e 17, ele vai dizer: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então esse é o primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz diante de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção, irmãos, particularmente para algumas expressões que aparecem aí no texto que nós lemos, das quais o apóstolo Paulo também já havia mencionado. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 2, o verso 7, o apóstolo Paulo fala da suprema riqueza da sua graça. Agora no verso 16, ele fala da riqueza da sua glória. Nós vimos em algumas ocasiões passadas que o apóstolo Paulo fala que o evangelho é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então percebam que o apóstolo Paulo traz essas expressões para nós e elas significam, irmãos, algo extremamente maravilhoso para nós, porque elas mostram que Deus está disponibilizando aos efésios, e por que não dizer para nós, tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Por isso, então, o apóstolo Paulo pede especialmente que Deus, segundo a grandeza do seu poder e a eficácia do seu poder, Ele conceda aos efésios, de acordo com a medida da sua glória, que eles sejam fortalecidos com poder, por meio do seu Espírito, no homem interior e no coração daqueles irmãos. E deve nos chamar a atenção, então, essas expressões, não é? Este homem interior, essa palavra, então, coração, ela significa exatamente aquilo que está dentro de nós. Ela contrapõe aquilo que nós conhecemos como homem exterior, aquilo que é da carne, aquilo que diz respeito, por exemplo, à nossa saúde, à nossa vida externa. Então, dito de outro modo, o que o apóstolo Paulo está orando aqui é que esses irmãos tenham uma vida espiritual mais vigorosa, mais plena, que eles possam crescer na graça de Deus. Mas esse fortalecimento do qual o apóstolo Paulo deseja que os efésios tenham, ele não vem da força interior deles. O apóstolo Paulo não está aqui falando de alguma coisa de autoajuda, né? Dizendo, olha, a força que vocês precisam vem dentro de vocês. Mas notem que esse fortalecimento, ele vem exatamente dessa união que o crente tem com o Senhor Jesus Cristo, da qual, então, o apóstolo Paulo já havia mencionado um pouco anteriormente, quando ele disse que agora judeus e gentios, eles podem ter acesso a Deus. Então veja novamente aí os versos 16 e 17, que ele vai dizer, mediante o seu espírito no homem interior, assim habite Cristo no vosso coração. Então o que nós temos aqui diante de nós, meus irmãos, é uma doutrina extremamente importante, mas muitas vezes esquecida, muitas vezes colocada de lado, ou talvez até mesmo mal compreendida, que é exatamente a doutrina da união mística de Cristo. Ou seja, nós somos um com o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento, então, que nós nos tornamos um crente, a partir do momento, então, que nós nos consideramos salvos, a partir do momento, então, como o apóstolo Paulo vai mencionar no capítulo 1, que nós somos selados com o Espírito Santo, nós passamos, então, a ser um juntamente com Cristo. Você vai ver então, que, meus irmãos, que esse ensino é o mesmo ensino que nós encontramos, por exemplo, lá em Romanos 8, os versos 9 a 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Veja então que aqui em Romanos 8, o apóstolo Paulo então faz essa mescla. Ele chama, ao mesmo tempo que ele chama do Espírito de Deus, ele fala que é o Espírito de Cristo. Então é aquela história, não é? Que às vezes o pessoal cria uma extrema confusão por causa disso. Quer dizer então que quando você recebe Cristo, você recebe o Espírito. E que quando você recebe o Espírito, você recebe a Cristo. É exatamente isso. E algumas pessoas então nessa confusão, elas acham que uma vez que você recebe a Cristo, agora você tem que buscar o Espírito, né? Agora é uma outra coisa. Ou de repente tem gente que acha, não, quem recebeu o Espírito não tem nada a ver com quem recebe a Cristo. Mas o que a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, é que uma coisa depende da outra. Ou uma coisa é a mesma coisa da outra. Quem tem Cristo tem o Espírito. Quem tem o Espírito também tem Cristo. Então veja que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. E isso então nos leva a entender o cumprimento de algumas profecias que nós encontramos no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, Ezequiel 36, 27, ele vai dizer assim: porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isaías, capítulo 44, verso 3, vai dizer assim: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai descrever a pessoa e a missão do Espírito Santo da seguinte forma: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Então, o Espírito, que nós conhecemos então como a terceira pessoa da Trindade, ele então glorifica, ele fala a respeito das coisas de Cristo, ele nos traz então os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, meus irmãos. O que nós podemos afirmar então diante disso, é que primeiro, esse fortalecimento, ele vem de dentro para fora. Ele começa então nesse homem interior. A segunda coisa que nós percebemos é que esse fortalecimento é um fortalecimento espiritual. Ele vem a partir do Espírito que habita em nós. Nós podemos também afirmar que esse fortalecimento ele é poderoso. Ele é segundo a riqueza da sua glória, conforme o apóstolo Paulo então menciona para nós. Andando um pouquinho mais adiante, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, então, ele vai falar desse fortalecimento, e ele vai usar aqui duas figuras interessantes para nós, uma, então, relacionada a uma árvore, ou uma planta, outra, então, relacionada a um edifício. Ele vai dizer no verso 17, estando vós arraigados e alicerçados. Essas duas palavras, embora sejam usadas numa figura diferente, como eu mencionei, uma para uma planta, para uma árvore, e outra para o edifício, o sentido aqui é único, o sentido aqui é o mesmo, é de estabilidade. Então, quando você pensa numa árvore que dá muitos frutos, quando você pensa numa árvore estável, você precisa então pensar exatamente nas suas raízes. E quanto mais profunda é essa raiz, mais então essa árvore vai poder buscar nutrientes para que ela então cresça, floresça e produza os frutos. Assim também como o edifício, quanto mais sólida é o fundamento, quanto mais profundas são as estacas que vai levantar aquele prédio, mais alto, mais forte e mais vigoroso esse prédio então vai poder ficar. E é nesse sentido então que o apóstolo Paulo está mencionando, para que nós fiquemos alicerçados, para que nós fiquemos arraigados, exatamente para que nós tenhamos uma vida forte e nós possamos então frutificar para a glória de Deus. Nas palavras de João Calvino, ele vai dizer o seguinte: o sentido simples e verdadeiro consiste em que devemos viver tão profundamente radicados em amor, em nosso fundamento tão solidamente apoiado em bases profundas, a ponto de nada ser capaz de abalá-lo.
Então, nesse caso, meus irmãos, Paulo está se referindo exatamente ao fato de que nós precisamos estar alicerçados no amor de Deus. Mais especificamente, nós precisamos estar alicerçados ao amor de Cristo. E à medida, então, que essas raízes vão se aprofundando, à medida, então, que esses fundamentos vão ficando mais firmes, nós podemos, então, a partir disso, amar os outros. Nós podemos, então, desfrutar deste amor na comunhão dos santos. Um outro comentarista, ele vai dizer: os crentes, pois, estarão firmemente radicados e fundamentados em amor. Amor para com Deus e Cristo, para com os irmãos e irmãs no Senhor, para com os vizinhos e até mesmo para com os inimigos. Então, notem, é exatamente isso que muitas vezes nos trazem a fraqueza do amor, porque nós não estamos de fato alicerçados, nós não estamos arraigados profundamente no próprio amor do Senhor Jesus Cristo. Percebam então que esse amor, o apóstolo Paulo vai dizer, ele não pode ser vivido e ele também não pode ser experimentado de maneira isolada. Mas ele vai dizer que esse amor deve ser convivido com todos os santos, aí no verso de número 18. Isso então nos conduz à segunda petição que o apóstolo Paulo faz aqui nessa oração. A segunda petição então que a gente vai ver é que os crentes então possam compreender e conhecer o amor de Deus. Veja aí os versos 18 e 19. Ele vai dizer: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Todos nós sabemos que o amor de Deus é uma dádiva que Deus nos dá. Todos nós sabemos que Deus nos amou primeiro para que nós pudéssemos amá-lo. Mas esse amor, ele não é um amor que você simplesmente desfruta numa relação entre você e Deus. Mas nós precisamos então desfrutar este amor também entre nós, entre os crentes. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aí no verso 18. A fim de compreender com todos os santos a profundeza então desse amor. Conhecer esse amor de Deus. Isso tem a ver com aquele ensino que a Escritura traz para nós, que ninguém pode amar a Deus se não amar o seu próximo. Da mesma maneira, ninguém pode amar o seu próximo se não amar a Deus. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. Uma coisa depende da outra. Uma coisa decorre da outra. É isso que a palavra de Deus traz para nós. Mas eu queria chamar a sua atenção para esses dois verbos que aparecem aí no verso de número 18 e também no verso de número 19. Veja aí que aparece esse verbo compreender e conhecer. É interessante, então, a gente fazer aqui uma distinção do significado de compreender e de conhecer. Primeiramente, então, compreender, ele tem um sentido de capturar com a mente. Ele tem o sentido de você ter uma compreensão intelectual da coisa. É algo, então, que você aprende intelectualmente. Nós poderíamos dizer, então, assim, eu sei sobre o amor de Deus. Eu sei descrever o amor de Deus. Eu sei, talvez, até mesmo citar alguns versículos bíblicos a respeito do amor de Deus. Eu sei algo sobre o amor de Deus. Conhecimento intelectual. Algo que nós podemos, então, adquirir. Mas o outro verbo que aparece, que é o verbo conhecer, ele também tem o sentido, então, de você saber. Ele tem o sentido de um conhecimento. Mas é um conhecimento, digamos, vívido. Algo experiencial. É algo que você experimenta. Nós podemos dizer que esse conhecer é um conhecimento que você adquire através dos sentidos. Então, nesse sentido aí, irmãos, nós podemos dizer que nós não só compreendemos no sentido de conhecer, de saber a respeito do amor de Deus, mas conhecer tem o sentido de você experimentar o amor de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui
é que tanto o verbo compreender como o verbo conhecer, ele nos leva de fato a nós termos um conhecimento de qual é então a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo está nos chamando a experimentar, a vivenciar, a viver juntamente com todos os santos o amor de Cristo, que é aquele que excede todo entendimento. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Uma coisa então é você saber a respeito do amor de Deus. Outra coisa é você experimentá-lo, você vivenciá-lo. O autor então ele vai dizer o seguinte: uma coisa é ouvir a respeito desse amor na proclamação do Evangelho, dar-lhe créditos, viver a partir do contexto desse amor. Outra coisa é, e isso ultrapassa em muito a capacidade humana, tentar compreender e perscrutar este amor. Por isso o entendimento do amor de Deus manifesto em Cristo, ele só pode de fato ser algo extremamente conhecido por nós, se nós então não só conhecermos, mas também vivenciá-lo dia a dia entre os santos, entre aqueles então que o próprio Deus tem chamado. E aqui então, meus irmãos, eu preciso dizer que nós temos um dilema diante de nós. Quantos de nós realmente compreendemos as verdades do Evangelho? Quantos de nós compreendemos de fato as doutrinas cristãs? Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que você tem que ser um teólogo, um estudioso profundo a respeito da fé cristã. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma gama de livros, uma biblioteca na sua casa para que você possa compreender as verdades cristãs. Mas quantos crentes passam anos e anos na igreja sem compreender as verdades ou as doutrinas básicas do cristianismo? Sem falar naqueles que compreendem as doutrinas, mas as compreendem somente de maneira intelectual. Eles sabem sobre a justificação pela fé. Eles sabem sobre a salvação em Cristo Jesus. Eles sabem talvez até mesmo descrever sobre as duas naturezas de Cristo. Mas eles não conhecem, eles não vivenciam, eles não sabem colocar em prática essas doutrinas na sua vida, no dia a dia. Quantas vezes, por exemplo, nós afirmamos de maneira categórica de que nós não duvidamos da soberania de Deus, mas na vivência, na prática, o que acontece muitas vezes é que nós murmuramos e nós reclamamos excessivamente quando algo acontece de errado na nossa vida. Nós banimos a soberania de Deus quando se trata das coisas que acontecem no dia a dia. Quantos de nós afirmamos de maneira categórica compreender a doutrina da graça, mas nós vivemos de maneira prática como se de fato as coisas dependessem exclusivamente dos nossos esforços e das nossas escolhas? Nós compreendemos algo intelectualmente, mas nós não conhecemos isso de fato na prática. Sem falar naquilo que o apóstolo Paulo então menciona aqui, quantos de nós compreendemos o amor de Deus? Quantos de nós podemos falar do amor de Deus? Mas quantas vezes isso não passa exatamente de algo que nós professamos com os nossos lábios? Ou seja, isso só está na nossa mente, isso só está aqui intelectualmente. Mas na prática, quando isso então é posto diante de nós, nós não agimos com aquilo que é coerente ao amor de Deus. Nós mentimos. Nós desejamos vingança, nós falamos mal do nosso próximo, nós dificultamos as relações, nós temos muita dificuldade de perdoar as pessoas que nos ofendem. Nós conhecemos intelectualmente o amor de Deus, ou melhor dizendo, nós compreendemos o amor de Deus, mas nós não conhecemos isso de fato. E eu sei exatamente o que você vai dizer. Você vai dizer assim: pastor, mas nós somos pecadores.
Isso acontece porque o nosso coração é um coração, então, enganoso. Nós estamos presos no pecado. Sim, meus irmãos, nós somos pecadores. Mas notem que o apóstolo Paulo ora para que nós possamos compreender e conhecer pela graça o amor de Cristo. Por isso, então, o apóstolo Paulo usa essas palavras aqui para trazer para nós exatamente essa dimensão do amor de Deus. Ele usa a palavra largura, comprimento, altura e profundidade. Ele ora para que os efésios e também nós possamos demonstrar exatamente essa determinação, esse zelo, para que nós de fato conheçamos o amor de Deus, para que nenhum de nós cheguemos ao final da nossa vida cristã e digamos o seguinte: olha, tudo a respeito do amor de Deus eu já conheci, tudo a respeito do amor de Deus eu já compreendi, tudo a respeito do amor de Deus eu já experimentei, eu já cheguei ao cume, eu já cheguei à maturidade cristã. Paulo vai dizer: não, você não experimentou a largura, você não experimentou a profundidade, você não experimentou a altura e nem o comprimento do amor de Deus, porque o amor de Cristo excede todo o entendimento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso nos conduz então, irmãos, à última parte dessa oração, quando o apóstolo Paulo então ele ora para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Veja aí o verso 19, ele vai dizer: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Notem que o apóstolo Paulo expressa em uma frase aquilo que ele vem fazendo nos demais pedidos. Nós vamos notar aqui mesmo na carta de Paulo aos Efésios, que Paulo vai dizer que nós devemos ser plenos do Filho, lá no capítulo 1, verso 23. Aqui ele diz que nós devemos ser cheios do Pai, ou ter a plenitude do Pai. Mais adiante, no capítulo 5, verso 18, ele vai dizer que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Notem que, embora Deus não possa ser contido, conforme a gente encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 6, Ele habita de forma plena em nós. Nós somos a habitação de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Novamente, nas palavras de João Calvino, ele vai dizer: aquele que possui a Cristo, na verdade possui tudo quanto lhe seja necessário para a perfeição em Deus. Pois é precisamente isso que a expressão a plenitude de Deus significa. Devemos ser cheios não apenas com a plenitude de Deus, mas até a plenitude de Deus. Nós devemos ser santos, porque Deus é santo. Nós devemos ser perfeitos, porque Deus é perfeito. E isso então traz algumas implicações para nós, meus irmãos. A primeira delas é que nós devemos então progredir em nossa vida cristã. Nós já temos o Espírito. Isso nos foi dado na nossa justificação, quando nós nos tornamos um crente. Agora então nós precisamos progredir. Nós precisamos nos encher então do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa então que isso traz implicação para nós é que o nosso padrão de crescimento é Cristo. Deus não está mudando você. Deus não está melhorando você. Deus não quer um Ricardo melhor do que ele é. Não é uma metamorfose em nós mesmos. O que Deus está fazendo em nós é criando em nós a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem nada a ver com Deus melhorar aquilo que nós somos, mas do fato de que Deus quer nos transformar segundo a imagem do seu próprio Filho. Em terceiro lugar, isso quer dizer exatamente isso que eu acabei de mencionar, que nós seremos semelhantes a Cristo, ou seja, nós alcançaremos esse propósito eterno de Deus, de que Deus então nos salvou exatamente para que nós sejamos como o seu próprio Filho. Vejamos então, meus irmãos, como é que isso acontece na prática. Isso traz então aquela verdade de que nós gostamos de nos medir por nós mesmos e por aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então nós olhamos assim: eu
eu sou um crente muito bom, não sou como fulano de tal, né? Eu sou uma pessoa assídua à igreja, eu sou uma pessoa que oro bastante, eu não sou como esse fulano, né, que vem de vez em quando, não é muito compromissado com a igreja, nunca vejo esse indivíduo na reunião de oração, e a gente começa a se achar muito cheio de si, não é? A gente começa a se achar que nós somos bons crentes, e nós começamos então a fazer essas medidas de acordo com as medidas que nós lidamos no nosso dia a dia. Mas a nossa medida não somos nós. A nossa medida não é o nosso próximo. A nossa medida é Cristo. Então, embora nós possamos ser dedicados, embora nós possamos ser assíduos, embora nós possamos ser bons crentes, louvado seja Deus por isso, nós estamos correndo atrás de uma medida que é a medida de Cristo. Nós podemos ser o melhor crente desta igreja, mas nossa medida não são os nossos irmãos que estão ao nosso redor, mas Cristo, o nosso Redentor. Paulo, então, ele nos fala que a medida é Cristo e que nós não podemos nos orgulhar sobre nenhuma coisa a respeito, então, do nosso desempenho espiritual. Então, notem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, então, ora por esses 3 pedidos. Primeiro, para que eles sejam fortalecidos no homem interior e no coração. Segundo, a fim de que eles possam compreender e conhecer o amor de Deus. Terceiro, o apóstolo Paulo vai dizer que para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. E talvez a esta altura, assim como eu estou aqui pensando, né, vocês devem estar também com esse pensamento, como é que nós podemos então alcançar isso? Que parece tão alto, tão elevado, tão longe de nós, parece tão distante da nossa realidade como pecadores. O apóstolo Paulo então vai dizer, olha, isso é possível, e ele vai dizer nos versos 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Esses 2 versículos então dizem, Deus é capaz de fazer e operar. Ele pode fazer aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a sua vontade. Esses versículos também nos ensinam que Deus pode fazer mais do que aquilo que nós imaginamos. E, na verdade, o apóstolo Paulo diz que ele faz muito, muitíssimo, mais abundantemente, infinitamente mais do que aquilo que nós possamos pedir ou daquilo que nós possamos pensar. Em resumo, irmãos, as orações que o apóstolo Paulo então aqui menciona, para que os efésios então cresçam na graça, para que eles possam compreender, para que eles possam conhecer o amor de Deus, para que eles possam então progredir na vida deles. Tudo isso então que o apóstolo Paulo está pedindo aqui, Deus pode fazer infinitamente mais. Por mais que o apóstolo Paulo então esteja pedindo, Deus pode fazer muito além daquilo que ele está pedindo. Assim, meus irmãos, nós podemos concluir pensando o seguinte, o que você então imaginaria se Deus pudesse fazer coisas maravilhosas em favor do ser humano caído e rebelde? É isso que nós encontramos desde que nós entramos aqui no capítulo 2, quando nós vemos então que o apóstolo Paulo menciona o nosso estado de queda, de como nós estávamos longe de Deus. Quando ele menciona que não só os judeus, mas também os gentios estavam então longe de Deus. Especialmente os gentios estavam longe das promessas de Deus. Mas agora então o apóstolo Paulo termina esse capítulo 3 dizendo que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Ele vai dizer então que a ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Esse Deus então pode fazer muito mais do que eu e você possamos pedi-lo. Ele pode transformar toda e qualquer situação do nosso coração. Ele pode então nos fortalecer dia após dia segundo o seu poder que opera em nós. Quais são as aplicações? O que nós podemos então levar para casa hoje? Como é que nós possamos
podemos passar a semana, então, diante dessa verdade. Então, se na mensagem anterior eu perguntei sobre o que temos, como nós temos nos preocupado, né, em estarmos de joelho diante do Pai, a pergunta que eu faço nessa noite é sobre o que nós temos orado. Qual é o conteúdo da nossa oração? Olhe novamente, meus irmãos, os pedidos que o apóstolo Paulo faz aí nesses versos 14 a 21. E compare com os pedidos que você fez durante essa semana. Compare e perceba se eu e você temos orado exatamente para que nós sejamos fortalecidos no homem interior. Perceba se eu e você temos orado para compreender e conhecer o amor de Deus, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Talvez o que nós precisamos nessa noite, meus irmãos, é revisar o conteúdo das nossas orações. Talvez as nossas orações, elas simplesmente se resumem naqueles pedidos de lista de supermercado, não é? Onde a gente simplesmente coloca ali os nossos pedidos e diz, Deus está ok, se o Senhor atender metade disso aí eu estou satisfeito. Mas o apóstolo Paulo nos chama nessa noite a que nós então pensemos a respeito disso, de como nós podemos orar e conhecer o amor de Deus, de como nós podemos pedir para sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Além disso, meus irmãos, eu queria pensar com vocês naquilo que nós vemos aí nos versos 16 e 17. Note novamente aí a maneira como o apóstolo Paulo então coloca para nós. Ele diz, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Note então essas duas expressões que o apóstolo Paulo usa aí, homem interior e coração. Não é isso que o homem moderno tem procurado? Fortalecimento do interior, coisas do coração. Não te chama a atenção o fato de que o apóstolo Paulo está mencionando aqui exatamente isto, de que nós sejamos fortalecidos no homem interior? Não é curioso, irmãos, ver que o apóstolo Paulo menciona que esse fortalecimento é com poder, mediante o seu Espírito, segundo a habitação de Cristo em nós, quando ele diz, habite Cristo ricamente em vós. Se nós cremos que isso é verdade, e eu espero que nós creiamos realmente que isso é verdade, porque nós insistimos em buscar meios humanos, com pressupostos até mesmo contrários à própria fé cristã, para nós resolvermos as coisas do nosso coração, as coisas do nosso interior, quando na verdade, meus irmãos, quando nós buscamos essas coisas, elas vão apontar para a mesma coisa que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, a respeito daquilo que está dentro de nós, daquilo que está no nosso coração, e que nós muitas vezes nos distanciamos da palavra de Deus pensando, a Bíblia não tem nada a dizer a respeito disso. Ela não tem nada a me ensinar a respeito do homem interior. Deus não se preocupa com as questões do meu coração. Quando na verdade, nós temos as maiores riquezas na palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, quando eu leio um texto como esse, eu me convenço cada vez mais que nós temos os recursos necessários para que nós tenhamos uma vida plena diante de Deus. Eu sei que você vai falar sobre as exceções que passam pela sua cabeça, mas o que eu tenho visto, meus irmãos, de modo geral, é exatamente cristãos que têm deixado de lado as riquezas do Evangelho da Graça, as insondáveis riquezas de Cristo, têm deixado de lado o Espírito Santo de Deus. E em diversos casos, elas têm procurado recursos, meios, métodos, que são exatamente contrários à própria fé cristã. Por isso, meus irmãos, nós podemos experimentar exatamente aquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui diante de nós. Nós podemos experimentar ainda hoje essas riquezas do Evangelho,
porque Cristo habita em nós por meio do seu Espírito. Nós podemos ser fortalecidos no homem interior, nós podemos resolver as coisas do nosso coração, se nós a colocarmos diante de Deus, se nós suplicarmos então por essa graça, se nós então nos comprometermos a buscar isso diante de Deus. Como eu disse, meus irmãos, nós podemos experimentar daquilo que Paulo menciona nessa passagem, se nós compreendemos exatamente isso, a nossa união com Cristo. Como eu mencionei agora há pouco, a vida cristã não é sobre as nossas conquistas pessoais, não é sobre quanto eu estou me esforçando e melhorando. A vida cristã é sobre o quanto eu me pareço mais com Cristo. A vida cristã é sobre o quanto Cristo vive em mim. O quanto eu sou parecido com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós devemos pedir a Deus que transforme as nossas orações. Pedindo então que Ele inclua nelas esse profundo e sincero desejo de ser fortalecido no homem interior e no coração, de compreender e conhecer o amor de Deus e de ser tomado de toda a plenitude de Deus. Assim, nós podemos dizer que a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Senhor, de fato, possa transformar as nossas vidas segundo a imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais um instante. Ó Deus, nós te bendizemos mais uma vez nesta hora e pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós te louvamos por tua palavra e te pedimos, ó Deus, que ela possa encontrar lugar nos nossos corações nessa noite. Assim, Senhor, que o Senhor nos fortaleça no homem interior e no nosso coração, a fim de que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus. Nós oramos e te bendizemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.